estamos recebendo hoje o prefeito André Weck, que vem dando a sua primeira entrevista no ano, né? Especialmente porque o intuito da entrevista claro, não vamos conseguir aqui, provavelmente não vamos, como sempre acontece, tratar de todos os assuntos do município, mas eu gostaria de focar muito no começo dessa entrevista, nessa reforma administrativa que aconteceu nesse início de ano, o que ela vai trazer para o município de maneira positiva, essas alterações que aconteceram aí. Praticamente a equipe se manteve a mesma, mas algumas situações tivemos aí alterações de nomenclaturas e, enfim, de desmembramento dentro da própria administração de funções no que tange ao futuro da administração nos próximos 4 anos. Prefeito, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem, André? Bom dia, Dirley, bom dia a toda a equipe da Rádio Cidade, bom dia especial para o ouvinte que nos acompanha. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade para a gente poder bater um papo, tirar as dúvidas da população e falar um pouquinho dos projetos do governo. Ô André, eu vou começar contigo aqui sobre um projeto de lei que inclusive a gente chegou a comentar aqui no programa, não nos aprofundamos, a gente não mergulhou, mas que é a lei que instituiu aí o bônus de eficiência produtiva tributária. Eu acabei lendo a lei, ela tem como beneficiários aí os auditores fiscais do município, né? Auditores fiscais, tributários efetivos e secretário de Fazenda do município. Aqui, pelo que eu entendi, você como prefeito está colocando um bônus, uma espécie de prêmio. Eu acho que é isso, pode ser dito assim, prêmio para a eficiência dessa equipe. Explique pra gente aí qual foi, esse inclusive o projeto já foi aprovado lá na Câmara, né? Me parece que houve 2 votos contrários, os demais votos a favor. Vamos lá, Dilei. Primeiro é bom a gente desmistificar um pouco esse projeto que rolaram nos apps da vida e muitas fake news, né? Primeiro é importante falar assim, as pessoas, o que algumas pessoas falaram? Poxa, criou o projeto, agora os auditores vão sair sentando a caneta na turma para aumentar a arrecadação. Não é verdade. Primeiro porque as multas, né, elas não entram nesse pacote. Então o que o projeto diz basicamente? Olha, a gente vai ter um incremento da receita de 2024 para 2025, desconta a inflação, porque a inflação, a legislação mesmo a gente atualiza, né? Então o que a gente aumentar de arrecadação acima da inflação, um pequeno percentual é distribuído entre os auditores. Não entrando nessa conta, há multas, né, penalizações do cidadão, do empresário. Então não prospera o argumento de que esse projeto vai incentivar uma caça às bruxas. Uma ação mais, né, intensiva e agressiva dos auditores. Muito pelo contrário. Eles têm que, né, incrementar inclusive outras receitas, que a gente tem a briga do ICMS, que é um imposto estadual, mas uma parte retorna para o município, e é uma briga entre os municípios para dizer, olha, isso aqui aumentou, isso aqui é de Brusque, isso aqui não é. Então eles brigam entre eles a nível do estado. E a gente tinha um contexto também que o nosso auditor fiscal, a remuneração dele, ele é na média abaixo de outros municípios, como Navegantes, que é um município menor que a gente e que paga mais e que dificulta a gente reter talentos. Quanto é que ganha um auditor fiscal em Brusque hoje em média? Depende se ele está início de carreira, né? Mas ele ganha 12, 15 mil reais. Quanto é que ganha lá em Navegantes? Lá em Navegantes larga de 17, né? Inicial. Então, porque os mais antigos tinham adicional por tempo de serviço, os novos não têm, então depende muito do auditor, né? Mas, então, e a gente tinha alguns que aposentaram, outros que estavam pedindo exoneração, né? Eu, tipo, o nosso secretário hoje da Fazenda, o Guilherme, pediu uma licença sem vencimento para poder tratar, né, de uma empresa que para ele era financeiramente mais vantajosa, e aceitou agora retornar para estar com a gente no governo. Então a gente tinha esse desafio de manter e reter os talentos, né? Porque a gente tem que parar de pensar que o auditor fiscal é o cara ruim que só vai ficar, né, perseguindo as pessoas. Não. O município precisa ter uma arrecadação. Se a gente tem a vaga na creche, se a gente tem o médico no posto de saúde, se a gente tem a pavimentação na via, é porque o imposto ele entrou para a prefeitura poder executar esse orçamento. E lembrando também
que o aumento acima, absurdo, predatório da prefeitura se daria num eventual aumento de alíquota tributária, coisa que a gente não fez e não vai fazer. Então, se a multa não entra no pacote do prêmio do auditor, se a gente não aumentou o imposto, não tem nenhuma lógica o argumento de que, né, os auditores vão sair perseguindo as pessoas. Muito pelo contrário, eles vão buscar outras alternativas, né? Claro, a gente tem dívida ativa, a gente, por exemplo, tem 600 milhões do chamado crédito podre, que é o quê? São dívidas que pessoas jurídicas ou físicas têm com a prefeitura já há muitos anos e a prefeitura não consegue cobrar por uma falta de alguma documentação, um erro no cadastro, e agora esse auditor vai ter uma motivação para correr atrás e tentar recuperar esse recurso. Então essa é a estratégia, e a gente fala de meritocracia, porque eu poderia, né, já que o problema é o salário que está defasado, a gente está perdendo funcionários para outras cidades menores, então vamos aumentar o salário, mas que motivação o servidor teria se a gente só aumentasse por aumentar? Se eu vinculo isso a uma meta, né, que é o que a gente vai fazer com os profissionais de educação, e para pagar já a partir do ano que vem o 14º salário vinculado à meta, a gente está falando de meritocracia, de produtividade. Então, é importante, até agradeço a sua pergunta, para a gente poder fazer alguns esclarecimentos para as pessoas ficarem tranquilas, né? Que essa produtividade, ela não vai trazer nenhum ônus e também não vai aumentar, né, imposto, né, e tirar mais dinheiro aí do cidadão ou do empreendedor. Já que o assunto está nisso aí, o prefeito pretende fazer, que é uma coisa meio tradicional, em ano ímpar na cidade, abrir refis mais uma vez esse ano? Não, esse ano não vai ter refis, até porque o refis, as pessoas estão acostumadas com isso, e quando a gente pega as informações, né, tem umas pessoas que elas são especialistas em refis. Então o que acontece? Ela deixa de pagar algum tributo, algum imposto para a prefeitura, ela aplica esse dinheiro em outra coisa, mesmo tendo condição, ela aplica para ter uma renda, e depois ela vem no ano do refis e vai lá, tem desconto do abatimento de juros e multa, ou seja, ela faz dinheiro com o dinheiro que deveria para uma política pública sabendo que vai ter o refis. Então esse ano não vai ter refis, né? Então orienta as pessoas aí a se organizarem, né? Para que a gente possa, ano que vem talvez, não vou prometer, mas ano que vem talvez, né? Mas para quebrar um pouco os negócios, todo ano ímpar tem refis, então tem gente que é especialista, né, em não pagar, e algumas pessoas são sempre as mesmas ali, mas então, objetivamente, esse ano a gente não tem refis. Eu quero dizer que ele olhou pra mim, mas eu sempre pago certinho, tá? Não, mas é porque eu tô brincando pra você, né? É só pra descontrair. Não é o caso. Deixa eu conferir aqui, velho. Não é o caso. Não é o caso. Ô, prefeito, e essa estruturação do governo agora tá fechada? Eu sei que tem o processo seletivo aí para contratação de alguns cargos. O trânsito é um exemplo disso, né? Em que pé que tá esse processo todo? E eu acho que, como é a primeira vez que o prefeito tem, como é que vai funcionar? Embora já tenha sido dito, o senhor mesmo já tenha falado aí, principalmente nas suas mídias sociais, mas como é que vai funcionar esse processo, de certa forma, porque são cargos estratégicos importantes, como é o caso do trânsito, por exemplo, que é sempre um calcanhar de Aquiles, né, para qualquer gestor aqui. O processo seletivo, justamente a gente mapeou alguns cargos que deveriam, né, ser ocupados por pessoas com um perfil extremamente técnico, né? Então, alguns quadros que a gente não achou numa primeira análise uma escolha para estar ocupando aquele espaço. Então a gente abriu o processo seletivo, foram 2.078 inscrições, né? Nós tivemos inscrições de todo o país, exceto de Tocantins. O único estado que não teve inscrição foi Tocantins. Todos tivemos Amapá, tivemos Amazonas, tivemos do Acre, tivemos de Portugal, tivemos dos Estados Unidos, de brasileiros, é claro, mas que residem em outros lugares. Então, assim, o processo seletivo foi um sucesso, né? A divulgação foi muito grande, então foi muito bacana. E o desafio do nosso time em filtrar esses currículos, né? Então, por exemplo, para a secretária de trânsito foram mais de 300 que se inscreveram, né? A gente tem deve ter umas 2 dezenas de servidores, né, e profissionais que já foram secretários de trânsito em outros municípios. Então, é feito todo um mapeamento, né? É feito um primeiro corte, né, daquelas pessoas que, poxa, o cara acha que o processo seletivo, eu tenho lá ensino médio e quero ser secretário de trânsito, não tem experiência, né? Então foi feito um primeiro corte em alguns currículos. E aí passou-se a fazer a análise, né, dos mais qualificados, e agora aí a nossa equipe está na fase de entrevistas. Então até a semana que vem a gente já deve ter, né, os 10 nomes anunciados. Inclusive a gente quer convidar a imprensa para fazer um balanço, né, detalhar os dados desse processo seletivo, como que foi cada etapa, como que foi a inscrição para cada cargo, né, e também apresentar os nomes selecionados. Mas está sendo um processo muito, muito bacana, uma experiência muito positiva, inclusive eventualmente alguns que não forem
escolhidos, né? Porque de fato tem muito currículo bom, a gente vai deixar num banco de currículo, porque eventualmente, vagou uma área, né? O servidor da licitação saiu por uma outra oportunidade. A gente tem um nome bom para colocar no lugar, né? E poder qualificar ainda mais a gestão do município. Ô prefeito, a gente comentou sobre isso ontem, as aulas começam essa semana que vem, e aí fica a polêmica não, né? Questão sobre a Ponte do Maluche. Qual é a informação que você pode passar sobre a obra da Ponte do Maluche? Ela tá no prazo, tá adiantada, temos um dia já para que ela seja liberada, porque as aulas começam semana que vem, que a gente vai encarar realmente a situação maior da dificuldade do trânsito sem a Ponte do Maluche. Então, primeiro, a Ponte do Maluche eu gosto sempre de contextualizar, porque algumas pessoas, né, criticam o trânsito, e de fato eu sei que o trânsito tá ruim, né? A gente vê a importância de uma ponte quando ela faz falta, quando ela não tá funcionando, né? Mas aquela ponte, ela tava prestes a colapsar, né? O gabião que ficava embaixo dela na cabeceira tava encostado, né, na viga, com risco no pilar, com risco de dar um desastre, uma tragédia a qualquer momento. E eu não queria esperar, né? Como prefeito, seria irresponsável da minha parte pagar para ver, esperar acontecer o pior, como aconteceu na Ponte Santos Dumont. Felizmente ninguém se machucou, que além de colocar em risco a vida das pessoas, o tempo para você arrumar é muito maior do que você fazer algo organizado de forma preventiva. Então o melhor período que a gente teve para fazer essa manutenção da ponte foi nas férias escolares. Então a gente iniciou, né, na metade de dezembro do ano passado, e a equipe, né, a empresa que muito boa, inclusive tem feito trabalho ali, eles trabalharam direto, né? No dia 25 de dezembro, 3 horas da tarde, eles estavam trabalhando. Então, às vezes as pessoas... Ontem eu fui almoçar no restaurante, o rapaz falou assim: prefeito, eu preciso da ponte para chegar em casa, bota mais gente trabalhar lá na ponte. Mas o trabalho ali de preencher o gabião não é um trabalho que, se eu botar mais 10 pessoas, vai agilizar. A área de trabalho, ela é limitada. Se eu botar mais pessoas, aí o que a galera vai passar? Vai dizer assim: olha lá, tem 3, 4 trabalhando e 5 só olhando. Porque não tem espaço, não é uma intervenção que, se eu botar mais uma máquina, vai ajudar naquela etapa do processo. Então, a empresa tem trabalhado e feito um grande trabalho. Tanto é que a previsão inicial era de 75 dias, que daria início de março, e hoje a gente trabalha com um prazo de entrega. E eu sempre falo, se o tempo ajudar, porque alguns serviços eles conseguiram fazer embaixo da ponte, né? Quando chovia. Se a gente não tiver 2 semanas de chuva, o prazo é dia 15. Né? Então a gente vai ter ainda semana que vem um pouco problemática, e aí a gente vai mobilizar a nossa guarda e também entrar em contato com o Tenente Coronel Pedro para a polícia ajudar nessa mobilidade aí do trânsito, porque vai ser uma semana difícil, mas lembrando, o prazo é início de março, a gente está entregando para 15 de fevereiro. Daqui a 10 dias. E quem sabe antes, porque a nossa aula do município começa dia 6, começa agora essa semana, né? Então já vai ser um problema. São 63 unidades. O Estado e os colégios particulares iniciam dia 10, hoje, da semana seguinte. Então a gente vai ter ainda quinta e sexta agora, e semana que vem bem complicada, e a gente pede a compreensão de novo. Essa obra não é um capricho meu, né, ou do governo, ela é para garantir a segurança das pessoas, né, e também não ia esperar a Beira-Rio ficar pronta para depois ter que fechar de novo. O timing era esse, né, que a gente conseguiria minimizar o transtorno. O transtorno, ele sempre há com qualquer obra dessa natureza, mas a gente buscou minimizar. A empresa está entregando antes do prazo, né? Eu não tenho dúvida que a gente vai poder falar com tranquilidade que essa ponte não vai botar mais em risco a vida de ninguém. Terminada a ponte, entregue a ponte aí com essa reforma, que é possível falar de trânsito ainda, de alguma alteração que está aí no radar da administração para 2025? A gente tem falado aqui, André, sobre, e está aqui um especialista em placas, Rodrigo Santos, né? O Valdomiro dá uma risadinha lá do outro lado. Mas você já trouxe aí vários. Eu não tô te criticando. Não tô falando isso. Sabe para fazer uma coisa, prefeito? É o seguinte: a gente vê várias estações de placas de rua de sinalização. Falando das placas verticais. As placas verticais. Que, por exemplo, aqui no centro, cada placa de rua temos vários padrões diferentes de placas. E as placas novas que estão sendo colocadas, portanto, ela tem um padrão diferente da placa que tinha no ano passado. E aí me chama a atenção uma matéria que saiu no Jornal Município, em que o pessoal do trânsito diz que substituiu 5 placas de rua em 2024. 5. Porque a população não dá para fazer uma padronização das placas de rua na cidade, porque a cidade tem placa aí que você não consegue nem ler o nome da rua na sinalização da cidade, e sem contar que
Tem placa que tem QR Code, que fizeram um projeto, já abandonaram, já virou placa mais azul. Então a sinalização de Brusque já tá falha. Então é isso, eu queria... Mas tu fala da placa de rua, não placa de rua. Viária, não, sinalização de rua. Tá. Tem placas que não dá nem pra ler o nome da rua, da minha rua, da minha casa. Mas uma placa de sinalização de rua é uma informação de trânsito, né? Pra quem quer chegar na rua e tal. Mas eu perguntei se é aquelas placas de pare... Não, tô falando placa de indicação de rua mesmo. Mas eu quero incluir isso. Essa situação da sinalização. Tem gente que tá pintando com canetinha e botando lá pra poder não enganar o correio, pra tentar orientar o correio. A gente passou numa rua, acho que foi na Águas Claras. Sim. Esse tema de sinalização, eu lembro da época de vereador, que eu lembro até hoje, o secretário do IBEPLAN era o Léo Schmitz na época, né? E de eu cobrar algumas vezes. E tinha um problema da licitação, porque, não sei se vocês lembram, que tinha uma empresa que tinha ganhado a licitação dessas placas. Sim, empresa de Itajaí, inclusive. E aí deu um problema, e ela começou a arrancar as placas, né? Sim. O que acontece? Qual é o modelo ideal? É que a empresa, né, ela coloca as placas, e a licitação que a gente está buscando construir é nesse sentido, botar a placa e ela possa explorar em cima da placa alguma publicidade em alguns pontos, né? A dificuldade é você conseguir agora com a nova lei de licitação montar um pacote completo como esse, mas a nossa equipe tem trabalhado para buscar isso. A nova lei de licitação, ela avança em muitos pontos, mas muita coisa, vamos esperar o Tribunal de Contas dizer se pode ou não pode, então atrasa um pouco. E em casos emergenciais, a gente tem no trânsito uma equipe que ela monta essas placas, né? E de fato, aqui o trânsito monta de um perfil, aqui bota outro, aí em algum momento veio a empresa com o tal do QR Code, aí em algum momento veio a empresa que ela colocava um nomezinho pequenininho e o segundo sobrenome gigante, então falta uma padronização, isso é fato, né? E tá no nosso radar, inclusive agora, com essa estruturação, porque o trânsito era uma diretoria vinculada ao CIE, então ela não tinha um orçamento próprio, ela não tinha uma estrutura que pudesse dar essa atenção. E agora a gente consegue, com a estruturação da secretaria, né, montar uma equipe já com o novo secretário nomeado para poder dar atenção também para isso. Então tá no nosso radar até para tranquilizar a população. E em casos emergenciais, a placa não ela caiu ou ela apagou, pode entrar em contato com a prefeitura, que a nossa equipe do trânsito, ela em casos emergenciais está fazendo, né? Mas a ideia não é a gente fazer tudo pela secretaria, até porque ela faz também essa outra sinalização, né? É a placa de pare, é a placa da velocidade, aquelas outras placas do trânsito mesmo. Sem contar os nossos semáforos, né? Que é isso aí. Agora tô entrando num ponto importante. Semáforo em Brusque é do século XX. Sim. Tem semáforo. Não, o Paulinho chegou aqui e falou assim, tem semáforos funcionando no centro da década de 90. Tem. Eu tive semana passada, até o Paulinho que trouxe, porque o Paulinho é nosso servidor, né, de efetivo ali na área do trânsito. Da empresa que hoje, que já instalou, o cara que instalou esse semáforo, se eu não me engano, tem semáforo aqui, tem quase 30 anos, né? A gente está trabalhando dentro de um programa que é o Brusque Mais Inteligente, que prevê um investimento de 250 milhões no município, a troca dos semáforos da cidade por aquele semáforo inteligente mesmo. Ele tem uma câmera, né, que as pessoas vão achar que é um radar, mas não é uma câmera, que ele vai contar. Então, se eu tô saindo da rádio aqui, sentido prefeitura, vou passar na Ponte Estaiada, né? E de quem vem ali da Getúlio Vargas, né, lá da rótula da Figueira, a câmera vê que não tá vindo ninguém de lá, o meu semáforo ele não vai fechar por tempo, ele vai ficar mais tempo aberto para quem vem da 1º de Maio pro centro, até que algum carro chegue lá. Então vai ser literalmente semáforo que ele vai contar o número de veículos, ele vai abrindo de acordo para dar mais fluidez pro trânsito, que é uma realidade já em grandes municípios. A nossa ideia é esse ano já começar abrir esse processo, né, e começar essa instalação para dar uma fluidez maior, porque ele é antigo. O Paulinho, se eu abrir aqui, eu devo ter no mínimo umas 2 vezes por semana eu mando uma mensagem pro Paulinho, porque agora meu apartamento é na Souza Cruz e eu pego aquele semáforo do Dom João Becker. Sim. Opa, é dia sim, dia não, aquele semáforo tá intermitente. Algum problema, deu uma descarga elétrica, bateu um caminhão. Aí você xinga o prefeito? Então Não, aí eu faço a reflexão, dizer assim, eu preciso resolver isso rápido, porque se esse é um problema meu, é das pessoas também. Então quer dizer, prefeito, que como não tem ponte do Maluche, tu usa a rotatória da Figueira para poder chegar na prefeitura? Uso. Não sei que eu me teletransporte. Mas... Não, mas tu conhece o problema daquela rotatória da Figueira ali. A gente tá estudando. Tá estudando. Inclusive, a possibilidade de um transplante da Figueira. Mas ali é um ponto muito complexo. São 5 acessos. Até uma vez eu perguntei pro Éder, que é o nosso supervisor da guarda ali, o número de sinistros ali, né? E ele falou, olha, prefeito, pela complexidade que é aquilo ali, ainda dá pouco acidente. Dá pouco.
Eu acho que o pessoal está disciplinado ali. Tá disciplinado. Porque sabe que é problemática e todo mundo vai... Tem que tomar cuidado mais. Mas ali tem, até o Paulinho, não sei se você chegou a comentar aqui, eles têm feito um estudo que a gente quer aprofundar ainda mais, que envolve desde lá do semáforo do Dom João Becker até ali essa questão da Figueira, para tentar fazer uma fluidez. Mas falando sério, tirada ali não, né? Dá pra tirar a Figueira, né? Não, isso foi cogitado no passado já, né? Pelo amor de Deus. Pensa na briga que ia dar, né? Tirar a Figueira dali. Mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Qualquer mudança de trânsito em Brusque vai dar briga. Vocês fiquem muito tranquilos. Qualquer mudança. Tem que pegar a briga menor, né? Aquela descida da delegacia ali na Ercílio Luz, né? Claro, o pessoal que fica entre a Ercílio Luz e a Ponte Estaiada reclamou. E eu entendo quem tem comércio que se restou prejudicado. Mas melhorou o trânsito. Antes a fila passava do Castilho. Agora já melhorou um pouco. Quando a gente tirou a travessia elevada e colocou aquele semáforo na 1º de maio perto do Senai ali, também levamos um pau danado na primeira semana. Vocês até botaram um dronezinho lá. Melhorou. O drone, depois que melhorou, vocês não botaram. Melhorou. Tá tudo certo. Melhorou. Usa 1º de maio direto. Então, isso ali quando tem aluno atravessando, bate ali, sinal vermelho. Não tem, a coisa flui. Tá fluindo. É isso aí. Eu acho até que deveria ser colocado uma coisa semelhante dessa lá na junção da rua da Ponta Russa com a rua do 1020 ali. Não tem? Sei. Que ali também não é um trânsito que está sempre... O trânsito maior é pela Augusto Clapote. Tudo que final de semana fica intermitente ali, galera que vem da praia, exatamente, né? Tem que ficar. Exatamente. Agora, o prefeito, ali eu vi que voltou a andar a obra do trevo aqui próximo da Fenarreco ali. Ali é uma questão, o dinheiro do governo do estado entrou ali, como é que tá a questão? Porque a obra, enfim, ela não avançou, agora tá andando lá, não sei. Ali a pendência foi o seguinte, Rodrigo, a gente dependia da Celeste que removeu os postes. Questão da Celeste. Eles removeram no final de semana, a gente retomou a obra e a ideia é que aquele trecho, porque vai ser feito uma espécie de uma gota como um retorno ali na frente da Fenarreco, finalize até final desse mês. Né? Final desse mês. Agora a coisa vai andar. Agora a coisa ela vai fluir melhor. O poste foi o nosso maior entrave ali. E aí a gente, claro, depende de um outro repasse para fazer as sequências na subida do Monte Serra, né, do sentido Nova Brasília. Então ali nossa meta é concluir esse mês essa etapa, né? Vamos então às mensagens. Eu tenho aqui da Limeira, a Maria do Carmo Hermes, calçadas da Aradef até a padaria Sol. Calçadas. Ali houve uma intervenção algum tempo atrás. Também, quem mais está falando aqui? O Arnoldo Machado, rodovia 486. Assim, essa situação da região do Dom Joaquim, aliás, do Souza Cruz até Dom Joaquim. Eu lembro que o Deco Batista, esteve aqui, e você já falou também a respeito de uma parceria do município com o governo do estado para fazer a melhoria, a retificação da rodovia. Isso evoluiu para algum lugar, isso? A gente tinha encaminhado, já está firmado, na verdade, essa parceria, né, da revitalização. O que falta agora é efetivamente o repasse, né? Mas a nossa meta é começar ali que na verdade, assim, veio um valor, que acho que são 2 milhões e meio, né? A gente tem que ver quanto que vai entrar na conta, que prevê essa revitalização, né? Que seria então a fresa, né? A arrancada do asfalto velho e a colocação do asfalto novo, ali do Maluche, ali da altura do Venzão até a rótula Dom Joaquim. Que a gente está vendo é o seguinte, dependendo do valor que entrar, se dá para fazer todo esse trecho, né? E se não der, quanto que nós faríamos com recurso próprio, para não fazer uma obra pela metade, né? A ideia inicial do governo era licitar essa obra, e aí nós mostramos para o governador que a gente executar é mais barato, porque a gente compra o insumo e a gente é metade do preço quase, né? Então teve essa mudança ali do objeto, né? E a gente espera, quem sabe, ainda esse mês o dinheiro entre na conta, e a nossa prioridade está fazendo esse trecho ali. Inclusive mudar acho que foi você que falou, foi o Deco, mudar aquela rotatória ali da Lagoa Dourada ali. É que são 2 etapas ali. Uma é a revitalização no sentido do asfalto mesmo, né? Do recap. E a outra é essa intervenção que a gente também, que daí como é um trecho estadual, a gente tem que ter autorização ali do governo do estado para fazer essa mudança, tal qual foi feito na entrada da Limeira ali na Aradef, né? Que melhorou muito a saída de veículos ali do bairro. Então a ideia é que a gente possa fazer uma intervenção também ali. E o que a gente quer é, em alguns trechos, até duplicar, né? Se a gente conseguisse. O problema é que a gente tem aquela ponte ali. Aquela ponte é um problema ali perto da Herbes, né?
Então, senão a gente faria a duplicação ali do Venzon até a entrada da Lagoa Dourada. E quem vai sentido Dom Joaquim vai reto, né? Nem para. Mas isso é uma outra etapa. E calçadas aqui da Limeira que estão falando aí, eu não sei, da Aradef até a Padaria Sol, tem... Não sei, ele foi feito alguma... Vamos lá, a calçada é um tema que também ele não é polêmico porque a população sabe que a calçada é responsabilidade do morador. A prefeitura até pode fazer alguns trechos, pode. E o que a gente pensa em fazer por parte da prefeitura? Em alguns trechos, por exemplo, na Limeira, fazer entre o Dom Nelson e a Escola Augusta Dutra de Souza. Por quê? Para a criançada não andar na rua. Então essa é a nossa prioridade em alguns lugares fazer. Eu tenho uma reunião essa semana, inclusive, a gente está montando um programa não só de embelezamento da cidade, mas também de alguns cuidados em relação a essa questão de calçadas, né? Que a gente vai criar uma política pública de calçada que vai ser o seguinte: olha, o morador que tiver a calçada em desconformidade, a gente vai dar um prazo para ele fazer a calçada dele, porque o tema calçada nunca foi pautado porque, de novo, ele é impopular, né? Ele é impopular na medida que eu chego lá no Rodrigo e dou uma cartinha na casa do Rodrigo, se tu não fizer a tua calçada, tu vai pagar a multa. Se tu não fizer, a prefeitura vai fazer e vai te cobrar. E quando mexe no bolso, a pessoa, ela reclama. E quando não tem calçada, a pessoa também reclama. Então, assim, a prefeitura tem que fazer, né, esse intermédio ali e resolver o problema. Então, a gente vai esse ano ainda atuar de uma forma mais efetiva na cobrança dessa questão de calçada, que não é problema só dos bairros, não. Se a gente vai aqui no centro, tem lugar que tu não consegue transitar. Quem tem carrinho de bebê, cadeira de roda, não consegue transitar. Tão feia que é a calçada, né? E quando tem calçada, às vezes tem obstáculo, né? A 1º de maio, ano passado, a gente arrancou um monte de coisa ali da calçada, notificou, tirou. Então a gente vai ter uma linha dura nessa cobrança, porque envolve a questão da mobilidade das pessoas. Se a gente fala que Brusque tem os maiores índices de veículos habitantes do país, né? Quase todo mundo tem carro, ou uma moto, né? Então a gente precisa, além do transporte coletivo, que é uma solução, mas também criar uma condição que a pessoa possa andar a pé, né? E que sem estar em risco de ter que andar no meio da estrada, como a gente vê às vezes, né? Nosso WhatsApp, primeira pergunta. Bom dia, pergunta ao prefeito quando que vão terminar essa obra que começaram aqui na Travessa Poço Fundo Limeira. Toda chuva e é isso, lama dentro da casa dos moradores. Põe na tela aí, o meu caro Luan, algumas imagens aí que o pessoal está mandando, ali do acesso da Boêmia, região ali do Poço Fundo Limeira. Faz aqui a pergunta o ouvinte, prefeito. Sim. Então, essa obra ela foi feita, até caiu uma barreira ali não nesse episódio agora, né, de cheia que a gente teve, mas foi tirada uma barreira ali já faz algum tempinho. E essa lama é de quando? É de agora? Só para eu poder me situar aqui. Até vou pedir aqui pro morador. Choveu tanto para dar uma lama dessa aí? Se choveu, eu vou até cobrar no IVA. Isso não foi uma da semana passada, essa? Deve ter sido. Bom, choveu na semana passada. O ouvinte, quem mandou aqui foi o como é o nome dele? O Ney? Ô Ney, me manda aí de quando é que é essa foto aqui. Só pra gente situar aqui, Ney, faz favor. Manda aí de quando é que é essa foto aí, até pra gente poder ter uma ideia aqui melhor. O João Alencar fez a mesma pergunta que já foi respondida aqui pelo prefeito sobre os buracos da rodovia que dá acesso ao bairro Dom Joaquim. Já foi respondido, viu, João Alencar? A prefeitura repete, o prefeito, sobre a questão da revitalização. A gente está esperando só o repasse financeiro do governo do estado para poder fazer então o recap desse trecho. Okay. Outra pergunta, prefeito, por que teve aumento na taxa de lixo? Pois só Brusque teve aumento? Pergunta aqui da Vânia. A taxa de lixo funciona da seguinte forma: a gente tem uma agência reguladora, que é a AGIR, né? E a empresa, no caso de Brusque aqui, que é a Veolia, né? Ela encaminha então esse pedido de reajuste para essa agência reguladora, que ela é independente, a prefeitura não tem interferência nenhuma nisso, e a agência ela autoriza ou não. Ela entrou com esse pedido já no ano passado, porque teve uma alteração trabalhista, né? Que eles tiveram um aumento de despesa, a empresa, e ela apresentou, e o que a AGIR disse no ano passado? Olha, empresa, primeiro tu vai ter que provar esse teu aumento, não dizer que vai aumentar, prova que tu aumentou num ano e no ano seguinte tu pode pedir esse reajuste. E não é só Brusque, né? A questão é que às vezes a data base do reajuste ele é diferente, mas todos os municípios que a Veolia atua vai ter esse aumento. A Vanildo até faz a mesma pergunta, mas acredito que está respondido. Se procede o comentário de que ele autorizou aumento na tarifa de lixo. Quem? O prefeito, mas o prefeito acabou de responder que é uma decisão da agência reguladora, né? Da agência reguladora. Sim. E não do prefeito em si, né? Outra pergunta, o pessoal está mandando pergunta em áudio fica difícil, viu, pessoal, da gente conseguir ouvir aqui. Pergunta ao prefeito como vai ficar a empresa de transporte coletivo. Tiraram linhas, mudaram horários, dificultando os passageiros. Exemplo, horário das 17h10 passou para 17h40. A pessoa só não manda aqui qual é o lugar.
Mas esse do transporte, prefeito, até vem a calhar a pergunta, eu recebi já algumas vezes algumas reclamações de pessoal, por exemplo, do Limeira Alta. Pessoal que trabalha no comércio, no Limeira Alta, o ônibus sai de lá, Odilei, 7h10. Às vezes um pouco depois e todo mundo chega atrasado no trabalho. E aí as pessoas pedem lá se não tem como a prefeitura intervir, ver com a empresa para antecipar esse horário de ônibus. Pra ele sair tipo 10:07 ou 6:40, porque muita gente que trabalha no comércio acaba chegando atrasado. Nós temos casos e casos. Eu vou dar um aqui que eu interferi porque me pediram. Fui inclusive lá na Guarda de Trânsito falar com o Blumen, ele não estava, mas aí o Antônio que nos atendeu, muito bem por sinal, com outras duas senhoras lá do Zantão. Olha só, existe um horário de ônibus que sai às 12h50 aqui do terminal e que vai para o Zantão, para a rua Arnoldo Ristoff. E tem crianças que saem das escolas aí, né, nesse horário, e que tem que entrar na Walter Bartel. Por causa de 5 minutos, e por conta aquela situação do trecho que você, GPS, que explicaram que tem um trecho que a prefeitura tem um subsídio, a prefeitura teria que autorizar o ônibus a entrar na Walter Bartel, deixar as crianças na Walter Bartel, fazer o contorno lá em cima, que o prefeito deve conhecer lá o local onde o ônibus faz o giro, lá na Walter Bartel, para voltar e parar o ônibus ali no posto do Pinote, para então fazer um outro translado, só que esse translado é privado do pessoal que trabalha na ZM, foi o que me contaram. Então, por causa de 5 minutos, eu brinquei lá com o pessoal do Santa Luzia, falei com o nosso amigo Hermes Clã, sim. Não foi ele que me atendeu, mas a filha dele, a irmã dele, a Cristina. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o meu carro, vou andar na velocidade do ônibus. Primeiro eu vou atrás de um ônibus, a velocidade que ele anda. Vou até lá no final da Arnoldo Ristoff, volto para ver quantos minutos faz, se dá tempo de chegar. Então tem certas coisas. Aí qual foi a resposta que me deram? E também não estão errados. Eles não estão errados. É que às vezes a demanda não comporta a determinado trajeto. Um dia pode ter 20, outro dia pode ter 5, outro dia não pode ter ninguém. Sim. Né? Então esse é o desafio, eu acho, do transporte coletivo de Brusque, não, prefeito? E assim, a empresa também está no contrato emergencial, judicializado, subsidiado, né? A gente está já no processo de concessão, né? Já foi feita audiência pública no ano passado, né? Foi encaminhado para o Tribunal de Contas, então a gente está, o primeiro semestre a gente já quer ter uma empresa vencedora, né? Para poder ter novas linhas, vai ter a construção dos terminais regionais, então vai ter um novo modelo de transporte coletivo na cidade. Subsidiar 100% é difícil? A tal da tarifa... A tarifa zero, ela é uma armadilha. E eu vou te explicar por quê. Por quê? A gente tem vários municípios que implementaram e tipo assim, pegaram o exemplo Balneário Camboriú, me dá um orçamento de 2,5 bi com uma área de 45 km², que é fácil você botar a tarifa zero, né? Onde quase ninguém pega ônibus. Então, e foi temporário, acho que nem sei se é ainda, mas vamos lá. A questão da tarifa zero é a seguinte: se tu coloca a tarifa zero e tu gera uma super demanda de ônibus, o cara vai ter que botar mais uma linha. O subsídio aumenta. Não sei se tu me entende. Se ele bota o número X de ônibus por linhas, aquele ônibus fica cheio, tu vai ter que botar mais um. Então tem município que está voltando, né? Nessa questão da tarifa zero. Você pode criar uma tarifa social em algumas situações? Você pode, né? Você pode pensar para estudante, para... O subsídio pode ainda continuar? Não, pode e deve. Deve, né? Não, porque assim, a tarifa técnica nossa é quase R$7. Se a gente fosse cobrar no seco, assim, ó, quanto que custa o transporte coletivo? Ela é subsidiada, ela custa aí R$4,70 e pouco, se não me engano. A nossa meta na nova concessão é subsidiar ao ponto dela custar R$3,50 para ficar naquela linha de interesse do usuário. Olha, um novo contrato, isso. Vai ser um novo contrato. Né? Então, olha, não é de graça, então não vai gerar aquela super demanda, né? E também não vai ser tão caro a ponto dela fazer a conta e dizer, vou comprar uma motinha que para mim é mais negócio. Então a ideia é a gente manter um valor que seja mais atrativo. Aí, claro,
com outros diferenciais, com mais linhas que venham atender o interesse das pessoas, porque a ideia dos terminais regionais vai facilitar muito, né? Então eu vou ter um terminal ali na Santa Terezinha, então eu vou ter o tempo todo o ônibus Limeira-Santa Terezinha, Limeira-Santa Terezinha, Limeira-Santa Terezinha, né? Então vai ter mais frequência os ônibus entrando nos bairros, levando esses terminais, e aí a gente vai ter os ônibus que vão ligar entre os terminais, isso pagando uma tarifa só. Então a ideia é que esse novo modelo de transporte coletivo venha a ajudar muito, né, a vida do cidadão. Alguma coisa aí mais aí? Tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver, cadê? O pessoal mandou em áudio fica complicado, viu, pessoal? Posso responder ali o rapaz do Poço Fundo Limeira? Claro. O meu secretário está atento aqui. Então, ali a gente vai fazer a execução da parte de calhas, né, no canto da via, de travessa de tubulação também, para essa lama não ficar correndo por cima do asfalto, e também o recap do asfalto, seguido da substituição de iluminação por LED. Então, perfeito. Tem várias perguntas aqui. O MacGyver, que não é aquele que faz, né? O MacGyver está perguntando o seguinte, esse mesmo. Ele está dizendo o seguinte: prefeito, sobre segurança pública, o que está achando da segurança? Sabemos que a polícia não está dando conta da demanda, sabemos que não é culpa da prefeitura. Não está na hora de começar a pensar numa guarda civil? Acho que ele está querendo dizer uma guarda municipal armada, né? O que o prefeito pensa do tema? A Guarda Armada, ela atua em alguns municípios, né, nessa parceria de segurança, né, pública, mas ela tem um fim muito claro, que é a segurança patrimonial, ou seja, a responsabilidade da Guarda Armada é cuidar do patrimônio público, dos prédios de creche, escola, praças. Pode naturalmente fazer intervenção numa situação, né, um roubo, um furto, mas não é a atribuição fim dela, né? E eu vejo assim que a gente criar uma guarda tem uma questão de custo, né, que só de você fazer um mapeamento prévio, assim, ele é muito alto para você instituir uma guarda dessa, porque você tem que construir uma sede adequada, porque você vai ter que guardar armamento, né, a guarda armada, investimento em viatura. Eu não posso transformar a guarda de trânsito em guarda armada, são coisas distintas, né? A gente vai ter, daí no caso teria as duas guardas. O custo teria o piso do salário do guarda não é pequeno, tem a questão, né, da questão trabalhista também que envolve. Então, assim, não vejo que nesse momento o Brusque precisaria de uma guarda armada, na minha visão. E conversando com o próprio pessoal da PM, não há os nossos amigos ali não tem um consenso, né? Tem uns que, olha, acho que pode até ajudar, porque daí tira um pouco da nossa sobrecarregada. Tem outros que têm a preocupação do conflito institucional. A gente teve anos atrás, hoje acho que não funciona mais assim, mas falo de, sei lá, quase 8, 9 anos atrás, Balneário Camboriú tinha esse atrito, né? Então a guarda civil armada e a PM, a galera não se dava. Então tinha conflito, prender outro, deu um BO grande naquela época. É um risco, né? E também tem um terceiro fator, que o governante ele vai poder olhar assim e vai dizer, vou distribuir a polícia aqui, peraí, não, Brusque tem guarda armada? Não, eles se viram lá, não, vou ajudar esse município aqui que não tem, tem esse risco também, né, dessa leitura. Então vejo que hoje não é uma prioridade nossa tá instituindo, mas acho que é uma discussão válida, né? Sobretudo de fazer o levantamento. Quanto que efetivamente custa, né? Será que é o momento? Se não for agora, quem sabe daqui a 4, 8, 10 anos. O meu amigo Wilson, bom dia, está perguntando o seguinte: pergunta ao prefeito sobre o atendimento nos postos de saúde. Ele falou em uma entrevista aí mesmo na cidade, na Rádio Cidade, que todos que chegarem na unidade básica de saúde seriam atendidos. Mas aqui no posto do Stephen continua a regra, para quem mora no Cerâmica Reis só atende à tarde. É que são duas situações. Uma é a queixa-conduta, né? O cara tá com febre, ele tá passando mal, né? Ele chega lá, ele é atendido, né? E se tem muita gente para ser atendido, ele tem a opção do PA que é próximo ali, né? Mas a questão do agendamento, então, é no horário que o médico está. A gente tem as equipes que trabalham então das 7 a 1 e da 1 às 7, né? Claro que a gente tem trabalhado muito para conscientizar as equipes de fazerem esse atendimento. Por exemplo, poxa, André, minha equipe é à tarde, mas eu trabalho à tarde, eu não consigo nem um dia da semana à tarde. Então, excepcionalmente nesse caso, a gente, né, tenta tenta viabilizar esse tipo de atendimento. Mas a gente sempre orienta as pessoas quando elas tiverem, às vezes não é necessariamente uma crítica, mas uma dúvida dessas, né, que faça ouvidoria. Inclusive, Valdomiro, a gente está reestruturando a ouvidoria agora, né, que a gente sabe que era um calcanhar de Aquiles da prefeitura, a ouvidoria, né, de demora para responder, né, de às vezes, o cara que vai fazer a pergunta dessa, ele não pode esperar 30 dias para ter uma resposta, né? Então agora a gente está estruturando a ouvidoria. Esse mês agora as pessoas já vão perceber a diferença que a gente tem na ouvidoria, que não é só de
de denúncia ou não, mas é uma dúvida. Eu tenho essa situação, dá para resolver ou não dá, né? Então a gente consegue dar um encaminhamento mais ágil para essas situações. Bom dia, qual o projeto que vocês têm para o loteamento Dom Nelson, no Limeira Baixa? As pessoas estão abandonadas naquele lugar. O Dom Nelson é uma situação muito, muito crítica. Eu tive lá naquele último episódio de chuvas que a gente teve, né? Ali no Dom Nelson a gente tem o projeto do canal Extravasor Limeira, com um orçamento de 70 milhões de reais, ficou muito caro. E a gente está no processo do licenciamento ambiental, porque ele começa ali do rio Itajaí-Mirim e vai, né, adentrando no bairro com a substituição de pontes. O Dom Nelson tem o problema do Gabião do Gás, o Dom Nelson tem o problema daquela ponte do acesso ao Sesquicentenário que ela estrangula, e dentro do projeto do canal Extravasor Limeira prevê o alargamento dessa ponte. O Dom Nelson, o problema é que ele é baixo, então a gente está estudando inclusive a possibilidade paralela. Então a gente tem o canal Extravasor da Limeira, que é um projeto e que a gente já quer começar, a gente vai começar pela etapa 4, que é uma bacia que faz uma espécie de represa lá na saída do Pedro Mafra, que o licenciamento ambiental dessa etapa é mais rápido, então a gente quer começar por lá, que já segura toda aquela água que vem do Pedro Mafra de entrar no Ribeirão Limeira. Mas Dom Nelson, a gente tem estudado inclusive a própria questão de diques, né, que seriam situações, olha, quando o rio está subindo, né, um paredão que segura a água até determinada altura para que as pessoas possam sair das suas casas e tudo mais. E inclusive, né, e dependendo do custo, a própria desapropriação de alguns imóveis, porque o Dom Nelson, a região que mais sofre é a região da Rua União. Então daqui a pouco, ao invés da prefeitura fazer uma obra que custe 10 milhões de reais ali, né, pro Dom Nelson, desapropriar toda aquela área da Rua União, do lado esquerdo ali, né, e fazer uma bacia alagável ali. Então são estudos que a gente tem feito, né? Mas infelizmente a gente não tem hoje uma intervenção mais rápida, mais efetiva para aquela região, né? Que é sempre uma das mais castigadas quando chove ali na Bacia da Limeira. Até quero falar sobre Limeira. Eu acho que tem que trazer aqui o Rafael Maia, que é o procurador do município, com quem eu conversei ano passado, sobre a situação daquelas famílias ali que invadiram a área industrial, né? É um problema, não sei se aquilo já está encaminhado ou continua da mesma forma, prefeito. Aquela ocupação que a gente tem na área industrial, né, a gente tem diversos casos ali. A gente tem a pessoa que, às vezes por falta de formação e informação, comprou lá, né, a casinha dela para ela morar e tal. E tu tens a pessoa que agiu de má fé, o cara que sabe que está no lugar ilegal, ele constrói, ele vende, ele explora aquilo. Então, eu sei que os moradores lá já se organizaram, né, e contrataram um advogado, né? E o que a gente está tentando viabilizar com eles, porque assim, nunca é legal, né, você expulsar as pessoas, né, por uma ação judicial, por exemplo, porque se a prefeitura judicializando, ela vai ganhar, porque eles são irregulares lá, né? Mas não é legal tirar as pessoas à força e passar a patrola e destruir tudo. Quantas famílias mais ou menos tem ali? São 28 famílias, se eu não me engano, não chega a 30 ali. O que a gente está propondo para eles, né? A prefeitura, né, por alguns anos pagar um aluguel social para eles, né, para que eles possam sair de lá já com um lugar decente, porque lá eles não têm água, eles não têm energia, eles não têm esgoto, é insalubre, lá é insalubre. É horrível lá, conheço lá. Não é um lugar legal para as pessoas morarem. Então, pagando aluguel social, a pessoa vai sair de lá para um apartamentozinho, né, para uma casinha adequada, bacana. E a proposta nossa era pagar por 3 anos o aluguel social, para que ela tenha também um tempo para se organizar. E olha, agora procura, né, em 3 anos você tem que organizar a tua vida para dar entrada num chão, ou a partir daí tu continuar pagando teu aluguel, para a gente resolver esse problema com o menor desgaste possível, né? Porque a gente tem que se colocar no lugar daquela família também que foi ali enganada muitas vezes, né? Então a gente tentar buscando esse consenso ali para não ter, né, nenhuma ação enérgica contra a vontade de ninguém. E algum plano habitacional em vista, prefeito, em relação a esse tipo de situação de famílias que não tenham, existe alguma... A gente tem hoje a retomada dos condomínios Minha Casa Minha Vida, né? São 40 apartamentos que a prefeitura está retomando. Na verdade, quem retoma o apartamento é a Caixa. Sim. E ela vai dando a conta-gotas pra gente, né? Esse é o problema. E aí a prefeitura tem que reformar e redistribuir, porque muitos deles estão a situação está bem feia. E aí a gente tem 2 situações ali. Tem os programas de habitação ali que a prefeitura dá os terrenos, o governo federal financia as construções. Tem os modelos de condomínio, como é na Limeira, no Cedrinho, que eu vejo que não é o mais adequado, porque todo mundo fica feliz quando entra, depois tem problema social, enfim, tem uma série de situações. E hoje, sendo bem sincero, Valdomiro, que a gente tem estudado, conversado, o aluguel social é a melhor solução. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o Rodrigo está precisando de uma moradia. Olha o custo, a estrutura e o espaço que eu vou ter que fazer para dar uma casa para o Rodrigo.
E beleza, a prefeitura, o governo federal, alguém investiu uma grana e resolveu o problema do Rodrigo. Aí depois o Valdomiro vem. Então, assim, é um caminho sem fim, né? Agora, se eu dou um aluguel social pro Rodrigo, o Rodrigo vai alugar o imóvel do Dirley que tá vazio, ou seja, vai aquecer o mercado, né? E o Rodrigo, ele vai ganhar o aluguel até determinada renda. E é mais rápido, né? É mais rápido. Então o Rodrigo, daqui a pouco o Rodrigo conseguiu uma promoção, a mulher conseguiu um emprego melhor, beleza, ele já passou do critério para conseguir o aluguel social. Rodrigo, agora caminha com as tuas próprias pernas. O valor que eu pagava pro Rodrigo, eu vou pagar pro Valdomiro. Entendeu? Então tu tens um benefício que ele vai passando para quem de fato precisa. Porque, vamos lá, não é papel também de ficar construindo, dando casa para todo mundo, né? Você tem que dar moradia, habitação e dignidade para as pessoas. Mas também você tem que incentivar elas a caminhar com as próprias pernas, porque senão daqui a pouco todo mundo vai cruzar o braço. Não, a prefeitura me dá casa, eu vou ficar aqui tranquilo. Não é bem por aí. Então a gente tem buscado construir uma política pública mais nesse caminho de aluguel social mesmo. Bom, o tempo aí é nosso adversário. Como sempre. Para encerrar só, quem é que assume o SAMAI aí com a saída do Cláudio Adão Pereira, como é que fica? Interinamente o engenheiro Juliano Montebeller, né? Sim. Servidor efetivo lá da casa, vai dar continuidade aos trabalhos até a gente Ele pode ser efetivado, você acha, ou não está definido? Não temos definição ainda. Ele eu acho que não quer. Certo. Ele tá lá mais para ajudar, né? Mas tem quem quer, né? Tem bastante gente que quer. E porque o Juliano, ele lidera o processo do esgoto. Sim. Né? Então, assim... Esse é outro assunto que ainda a gente tem que... Então, a gente tem que ter um presidente que cuide de tudo, né? De gestão de pessoas, água e tal. E o Juliano, o foco dele hoje é o esgoto. Ele, inclusive, a própria agência reguladora elogiou o nosso processo. Vamos trazer o Juliano Montebeller aqui. Traz aí. Para falar sobre... Craque. Juliano é um profissional excepcional, né? E que bom que a gente tem quadros como ele na prefeitura. Esse vai ter que ser para esse mandato, né, o prefeito? O que, o esgoto? Essa coisa do esgoto, né? O esgoto, inclusive... Pelo menos para dar uma largada, né? A consulta pública está aberta. Fazer a cidade inteira em 3 anos não vai conseguir, Não vai. mas iniciar assim, né? Inicia. Assim, a questão do esgoto, a gente vai... A consulta pública está aberta, né? Agora, final de fevereiro, a gente vai ter um roadshow lá na B3, na Bolsa de Valores. Então, as principais empresas do Brasil e empresas de outros países estarão lá para conhecer o nosso projeto, porque é um projeto que as pessoas têm interesse. Na própria audiência pública, teve empresa que se manifestou: olha, a gente tem interesse, a gente vai participar da concessão. Quer uma preocupação? A água não está no pacote, ninguém vai querer. Conversa fiada, as empresas querem participar e a gente tem a expectativa que a gente vai conseguir, inclusive, quem sabe, uma outorga, né? Que é o quê? A pessoa vai baixar o valor da tarifa e vai pagar para poder assumir o esgoto no município. Então a gente tá bem confiante, né? E agora, no final desse mês, estamos indo para São Paulo para fazer essa divulgação da cidade e desse investimento. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, pessoal que mandou as perguntas aí nas redes, nossa equipe da comunicação depois vai dar uma olhada para poder responder todo mundo aí. Obrigado, gente.